Se tem uma coisa que você tem que entender é que a narrativa ela pode ser até eficaz, ela traz resultados, mas ela nunca vai vencer a realidade. E é por isso que eu te digo que eu vou te trazer uma notícia boa. A esquerda está despencando e a popularidade da direita vem crescendo novamente e você vai entender o porquê. Quer dizer, não é nem difícil de você entender o porquê, né? Basta ver o tanto de atrocidade que vem acontecendo no nosso Brasil para você ver o motivo pelo qual a esquerda vem despencando. Embora eles continuem construindo narrativa contra Bolsonaro, como se Bolsonaro ainda fosse presidente. Bora entender um pouquinho mais o que está acontecendo? Seja bem-vindo ao nosso quinto editorial do dia. Nesse editorial a gente tenta alcançar o maior número de matérias no menor tempo, tá? E dessa vez não vai ser diferente. Vou tentar poupar o seu tempo, trazer as coisas de forma mais objetiva, mas mais claras o possível também. Vamos lá. Você acha estranho, no mínimo esquisito, que um presidente recém-eleito já tem uma popularidade menor do que o ex-presidente? Vamos lembrar que foi uma eleição muito acirrada. Você acha estranho também que um monte de gente que fez o L, que declarou apoio público, já veio e falou, opa, a coisa deu errado. O último agora que eu trago para você é o Tássio Gereissati. Ele falou que a gente tá no pau da goiaba. Literalmente com essas palavras. A situação tá feia, tá? A gente tá mal. E ele fez o L. Vamos entender um pouquinho mais qual é o reflexo disso e por que a esquerda tá doida, tá pirada com tudo isso que tá acontecendo. Olha essa matéria da Folha de São Paulo. O bolsonarismo cresce e esquerda encolhe nas redes desde as eleições, diz a agência. Você tem que entender que as redes sociais refletem o povo. O Brasil, hoje, talvez um dos países mais conectados do mundo. Então, o brasileiro gostou das facilidades, da comodidade das redes sociais e gostou das redes sociais porque elas são sinceras, porque elas falam a verdade. É lógico, tem alguns que extrapolam, mas a gente sabe que, em suma, o brasileiro que está buscando as suas informações na rede social, eles não ficam à mercê dos tabloides, que são mais militantes do que realmente materiais, ou seja, instituições de informação. Presta atenção o que essa matéria da Folha de São Paulo fala. Disputa continua, a gente está em eleição ainda. Levantamento da agência MAP indica resiliência do bolsonarismo e desmobilização da esquerda nas redes sociais desde as eleições. Perfis de direita fecharam em fevereiro com 30,7% do engajamento mapeador por meio de curtidas e comentários no Twitter e no Facebook, sendo que 87% deles se apresentam como bolsonaristas. Esses perfis avançam cada vez mais. Está precisando de esforço? A mídia está precisando ajudar o bolsonarismo? Não. É só o cidadão brasileiro relembrar o que é o governo de esquerda e o governo do PT. Uma seguidora escreveu aqui nos comentários: olha, ninguém foi enganado pela mídia. Se votou no PT é porque é aliado do PT. Tá errado, tá enganado. Teve muita gente que foi induzido pela mídia. Você não tem noção da força e do poder da mídia e da narrativa. Só que você tem que entender uma coisa. A narrativa ela é forte, poderosa? É, mas a realidade prevalece. Às vezes você já esqueceu o que é o PT. E a mídia está te mostrando o quanto o Bolsonaro é ruim e Lula é o salvador da democracia. É o cara que está fora de qualquer possibilidade de ditadura, é quem vai salvar o Brasil. E a mídia fala isso 1, 2, 3, 4 anos seguidos, num consórcio gigantesco da mídia que te manda essa informação o tempo todo. E talvez você não tenha buscado informações nos lugares adequados, não tenha um conhecimento suficiente, você vai se entregar à narrativa da mídia. É simples assim. Então o que eu queria que você entendesse é que agora é a hora de retomar com consciência. E o caso está dando certo. Afinal, a direita está crescendo novamente no Brasil. E a gente precisa da direita novamente. Quer um exemplo? Por que eu brigo pela direita e por que eu luto pela direita? Imagina, isso aqui é uma matéria de hoje,
que eu vou trazer para você. Imagina você chegar na sua casa e o seu filho, que você cuidou com tanto amor, com tanto carinho, tá com um peteleco de maconha, puxando um brau, vamos dizer assim, né? Porque um amiguinho da escola ou o traficante vendeu para ele, ou ele comprou ali no mercadinho da esquina. Aí você fica revoltado com aquilo. Como que alguém pode ter dado maconha, droga, pro seu filho? Aí você fica bravo, briga com seu filho. Seu filho liga para a polícia e te denuncia, fala que você está fazendo perseguição contra ele. Ele tem liberdade de usar a droga dele e você é um fascista opositor que está impedindo ele do momento de recreação e que maconha é cultura. Você pensou nessa situação? Você pensou nessa condição para um pai? Já pensou? Pois é, o ministro dos Direitos Humanos defende exatamente isso. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Essa matéria não é minha, é da BBC News. Guerra às drogas traz prejuízo irreparável à sociedade. Quem falou isso foi o Silvio Almeida, tá? Que é advogado, é jurista também, é doutor em Direito e é ministro dos Direitos Humanos e Cidadania. Diz que a descriminalização das drogas é questão de saúde pública, que não se resolve por meio de encarceramento e punição. Ele pediu que o STF julgue uma ação que está parada desde 2015, que analisa a descriminalização das drogas. A BBC News Brasil, Almeida disse ser favorável à descriminalização das drogas e afirmou acreditar que ela poderia diminuir a pressão sobre o sistema carcerário brasileiro. Que coisa, né? Então, vamos lá. Se não é crime, o seu filho ou qualquer pessoa vai poder adquirir. Qualquer pessoa. E vamos lembrar uma coisa, as drogas não é uma coisa de adolescente, não. Ainda na velhice, a tragédia da miséria, das dificuldades da vida, estão levando muitos idosos a se envolverem com drogas. Esse é um dado que eu mesmo constatei quando eu fui fazer uma audiência pública lá na Comissão do Direito da Pessoa Idosa, lá no Congresso Nacional. Então, assim, você imagina, vamos liberar, vamos partir para o curtir geral disso aqui? Você imagina essa situação? Logo, logo eles vão falar que isso aqui faz parte da cultura do brasileiro, faz parte da cultura. Pelo amor de Deus, gente, não é para isso que eu crio os meus filhos e não é assim que eu quero um país. Com droga liberada, pouquíssimos lugares, é raro o lugar que a liberação das drogas trouxe resultado efetivo. Então a gente sabe muito bem que desencarceramento não é a solução, liberando drogas para que pessoas possam utilizar isso. Não está certo. Da mesma forma, outro tema polêmico. A Bíblia diz, e não vamos entrar nem na questão religiosa, mas a Bíblia diz que desde antes da concepção você já estava nos olhos do Pai, ou seja, Deus já estava cuidando de você. Mas não isso. Vamos falar em questão de saúde pública, em questão de uma vida que precisa ser protegida. Dá uma olhada nessa matéria aqui. Ministra, tá, da Saúde, Anísia Trindade, diz que fará com que o SUS garanta o direito ao aborto. Mas peraí, o presidente que você votou, se você é de esquerda, fez uma declaração antes das eleições dizendo que é contra o aborto e que isso não seria tratado no governo dele, que isso é assunto do parlamento. Você se esqueceu? Relembra. Hoje a internet é uma bênção, ela lembra você de tudo que os deputados, senadores e do próprio candidato a presidente, que agora é presidente, falou. Pois é, se for você que numa entrevista de emprego mentir descaradamente assim, talvez você pode responder até por estelionato. Mas no caso de presidentes, não, eles podem mentir, eles podem falar o que quiser e depois elegeu, eles têm 4 anos, agora pode fazer da forma que bem entender. Pois é, então é bem provável que nós tenhamos que ver o aborto liberado no Brasil. Mas não acabou por aí não, tem mais coisa. Vamos falar da afeição, do carinho, do chamego que o nosso presidente, o defensor da democracia, o paz e amor, tem por ditaduras. Vamos falar de novo da Nicarágua. De novo, Sandro? De novo. Vamos entender. Olha só o que aconteceu. A Nicarágua
é um país que, se você criticar o governo, você leva 20 anos de cadeia sem a mínima observância ou respeito aos direitos humanos. Eles te jogam lá e às vezes te deixam até morrer de fome porque não te dão alimentos. Eles prendem qualquer um que se disser opositor ao governo. Então, enfim, a coisa é feia, a coisa é complicada. O que aconteceu? A ONU fez uma resolução onde ele reconheceu que a Nicarágua é uma ditadura violadora dos direitos humanos, assassina, aguiçar do próprio Hitler. E aí, o Brasil, não concordo, não aceito. Por quê? Porque Lula é amicíssimo de Maduro. E o TSE, durante as eleições, falou que era proibido, mandou retirar postagens que diziam que Lula e Daniel Ortega, perdão, eu falei Maduro, Daniel Ortega são amigos. Mas Maduro também, ele é amigo, tá? E agora? Agora Lula não quis criticar, intensificou os casos absurdos. Lá na Nicarágua, se você declarar sua religião hoje, você pode ser preso. Pode ser preso. Religião cristã, só para deixar bem claro, tá? E aí, agora, Lula, em vez de citar, tecer críticas, fazer um contraponto, não. Lula, sem citar Daniel Ortega, governo Lula oferece acolhimento aos nicaragüenses. Após o governo brasileiro recusar-se a assinar uma declaração contra a ditadura de Daniel Ortega na Nicarágua, o Brasil afirmou estar disponível para receber cidadãos do país que tiveram a nacionalidade retirada pelo regime. Você tem noção de que eles estão tirando a nacionalidade e deixando você apátrida, ou seja, você não tem pátria. Então eles tiram sua nacionalidade, você tem que se virar, você tem que correr para algum lugar. Agora Lula falou, não, eu não vou criticar o Ortega, mas se quiser mandar eles para mim aqui, pode mandar. Será que eles vão chegar aqui e ainda vão ser bem tratados? Ou seja, são opositores do seu parceiro. Como é que ele vai ser tratado aqui no Brasil? Então, assim, a gente não pode permitir o flerte com ditaduras, a gente não pode permitir que isso aconteça. E hoje, sinceramente, quem continua ainda defendendo esse regime absurdo é porque não caiu na real ainda não se tocou do que está hoje administrando o Brasil. Não dá para ser assim. A gente precisa de um presidente lúcido, sério, que não flerte com ditaduras, que não queira levar o nosso país à bancarrota com medidas políticas populistas e erradas, arbitrárias. Eu faço minhas as palavras do Luciano Hang. Eu torço para que Lula faça o melhor mandato que ele possa. Afinal, ele é o piloto e eu estou no avião. Mas eu vou te ser sincero, eu já estou preparando para o impacto. Porque eu estou percebendo que o avião vai cair, principalmente quando eu vejo matérias como essa aqui. Ó. O Rubinho Nunes é um vereador do município de São Paulo. Ele escreveu o seguinte: Lula vai taxar o Pix. Lula e Haddad consideram a reforma tributária uma das prioridades para o primeiro semestre. O resumo da reforma: mais impostos. Entre as propostas está a taxação do Pix. Isso seria terrível para a nossa economia e eu posso te provar. A ideia defendida atualmente é que seja cobrada uma taxa de 0,11% sobre as transações financeiras, inclusive sobre o Pix. Dessa forma, o governo teria espaço fiscal para desonerar outros setores da economia. O Pix foi uma das invenções mais importantes no setor financeiro. A ferramenta aumentou profundamente a inclusão financeira no país. Até o final de 2022, o sistema contava com mais de 141 milhões de usuários cadastrados. Só no ano passado, o Pix movimentou 10,9 trilhões de reais. É por esse motivo que o governo está tão interessado no Pix. Pensa comigo, talvez você não fez essa análise. O governo se vangloriou de ter aumentado o salário mínimo em R$18. Mudamos a regra, agora sim foi um aumento além do real, da inflação, o primeiro aumento real do salário mínimo. Você sabe que não foi bem assim. Mas hoje, a maioria das famílias está pagando tudo pelo Pix.
Então, uma pessoa que ganha R$ 1.320, R$ 1.320, ela compra no Pix. Se ela for taxada em 11%, o aumento do salário mínimo já babou por aqui. Você já tem noção disso aqui? Tem noção disso? A empresa, ela paga o salário mínimo hoje pelo Pix, ela faz a transação pelo Pix. Ou seja, a empresa hoje não tem mais que ir lá buscar o dinheiro vivo e colocar na conta. Ela faz Pix. 11% dessa história já foi. Aí o cidadão, na hora que ele gasta também, ele paga mais 11%. Então, na realidade, é 22% que vai estar sendo tributado. Deu para entender um pouquinho? Deu para entender que vai haver a bitributação, ou seja, na verdade nem a bitributação, sobre esse recurso, porque ele vai incidir ali a cada movimento dele. Ou seja, uma tributação absurda. Deu para entender o quanto isso é grave e gera recursos, mas isso aí não vai voltar para o seu bolso, não. Tá? Isso aí vai para a companheirada, você sabe muito bem o para que esse dinheiro serve. Quer que eu te mostre para que serve? Vamos ver aqui, eu vou te mostrar. Olha só essa matéria aqui do Conexão Política. O governo Lula estaria oferecendo 60 milhões em emendas para deputados que esvaziarem a CPMI. Luiz Inácio Lula da Silva pode entrar na mira de mais uma turbulência. Isso porque, se for confirmado o relato do deputado federal Biratan Sanderson, o governo federal deve ser alvo de mais um escândalo. Pois é, o Sanderson, que é deputado federal pelo estado do Rio Grande do Sul, ele fez essa acusação de que o Lula estaria colocando mais de 60 milhões de reais para cada deputado só para ele tirar a assinatura da CPI. Você tem noção do escárnio que é isso? Dinheiro que deveria ir para saúde, educação, para o povo brasileiro. Gente, eu não consigo entender como que alguém, analisando todas essas informações que estão saindo na mídia, que estão... só pode ser falta de conhecimento e entendimento de continuar dando apoio a esse sistema que está aí. Você quer um outro exemplo? Vamos ver aqui, ó. Vamos falar ainda da ditadura da Nicarágua. Lula minimiza a ditadura da Nicarágua e compara Ortega a Merkel, tá? Angela Merkel. Em sua fala, o ex-presidente comparou o tempo em que o ditador Daniel Ortega e a chanceler alemã Angela Merkel estão no poder. Numa das falas, ele fala o seguinte: temos que defender a autodeterminação dos povos. Sabe, eu não posso ficar torcendo, porque a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e o Daniel Ortega não, porque ele é ditador e ela não. Foi fácil de entender? Ele é ditador, não pode ficar 16 anos no poder. Ele manda prender os opositores. Foi isso que a repórter respondeu para ele. Ela não. Só que o maior problema que você não entendeu aqui vai chegar. Como que a Alemanha, que já está pilhada com o Brasil, vai receber essa fala aberração? Essa aberração que o Lula disse. Vão lembrar que nós já fomos retalhados pela venda dos nossos blindados para Singapura pelo governo alemão. Só para te lembrar, o governo alemão pediu que o governo brasileiro vendesse armas, ou seja, blindados, munições, para a Ucrânia. O Brasil se recusou. Mas o Brasil ia vender para Singapura, o Brasil vendeu para a Argentina, o Brasil vende para outros países, só não vende para a Ucrânia porque vai contra a sua ideologia, certo? Então a Alemanha falou: não, eu sou o detentor da tecnologia que vocês usam para vender, eu não vou permitir que vocês continuem vendendo. Então o Brasil sofreu uma grande retaliação da Alemanha porque não quis entregar armas à Ucrânia. E agora, com o Lula ofendendo, equiparando um ditador à chanceler alemã Angela Merkel. Mas peraí, não era o Bolsonaro que falava besteira o tempo todo com seus aliados? E o Lula é o cara que sabe fazer o negócio internacional e levar o Brasil para o mundo?
Pois é, dessa vez está tudo diferente. Não estamos mais em 2002 e Lula já não sabe mais como fazer isso. Pelo contrário, a cada pisada fora do Brasil, o Lula dá uma bola fora e joga o Brasil para mais longe ainda. Bom, ficou até o final do vídeo? Peço a você que curta, compartilhe, mande para o maior número de pessoas o possível. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E se puder ajudar, está na descrição. Adquira o nosso livro 20 Regras para a Vida. Combinado? Obrigado por tudo, fique com Deus e até a próxima.